Continuando a série aqui sobre dependência química, dependência afetiva e falando mais especificamente sobre abuso de álcool e como o dependente, né, o codependente, ou seja, o parceiro, muitas vezes não sabe, não teve ninguém na família ou entre os amigos que tivesse esse tipo de uso, né, e a pessoa não tem informação. Então a principal coisa é, se você desconfia que os seus problemas relacionais, na verdade, estão ligados ao uso, na verdade, abuso de substâncias, então vá se informar. Vai lá no Google, na minha época não tinha isso, eu tinha que procurar em livros, eu nem desconfiava que era esse o problema, né? Então vá lá nos livros, no Google, coloca lá alcoolismo, seus sintomas, coloca lá codependência, seus sintomas, né? No canal Cecília Frei Criando União tem uma live dentro da playlist Dependência Afetiva que se chama Critérios Diagnósticos da Dependência Afetiva. Se você não tem certeza se você se encaixa nesse perfil, dá uma olhada nesse vídeo, que ele é bem esclarecedor, ele é a gente adaptou o critério diagnóstico de dependência química para o de dependência afetiva e as dependências são realmente muito parecidas. No outro vídeo, inclusive, falei dessa coisa da gente migrar de dependência, né? Então, você tampona uma, né? Você fica em abstinência de uma, você pula para outra, né? Então, pode ir de álcool para sexo, para trabalho excessivo, para jogo, né? E aí vai circulando, né? Então, por isso, eu recomendo muito os grupos anônimos presenciais, em que você pode ter um apadrinhamento, né? Você pode ter lá um lugar, um fórum de iguais, de pessoas igualmente interessadas em tratarem, né, do que elas sofrem, para começar a descobrirem do que elas sofrem, porque como é terapia de espelho, então nas falas das pessoas você já começa a se perceber, né? Você fala assim, nossa, eu penso assim também, nossa, também me acontece assim, nossa, eu também reajo assim, né? E falar em reajo, você vai perceber o quanto mais você reage ao invés de agir. E isso já denota dependência afetiva, que você está atrelado, né? Você está com o rabo preso no outro. Se o outro pula, você pula, né? Você fica assim, meio... E isso te deixa muito suscetível à manipulação, que é um dos traços principais da dependência química, do abuso de substâncias lícitas e ilícitas, né? A lícita seria o álcool, né? Porque a gente não está falando aqui de tabaco, porque o tabaco não é psicotrópico, ou seja, ele não muda a psique, né? Na forma como o álcool faz, sobretudo. Então, a gente falava no outro vídeo também do julgamento do certo e errado que ficam prejudicados. Eu estou repetindo alguns conceitos porque eu estou falando muito rápido, talvez você não tenha visto os vídeos anteriores dessa série e aí você pode ficar meio perdido. Então eu recomendo que você assista toda essa série em que eu estou com essa mesma roupa, então isso já facilita você de encontrar esses vídeos para que você se intere mais da situação. No meu caso, né, na minha época lá, e esse vídeo você pode ver aí também no canal, é o Minha História de Transformação, eu não tinha também parâmetro, eu não desconfiava, né, que o problema principal da minha dificuldade em me relacionar com os meus parceiros era que eles usavam substâncias, a maioria usava, né? Alguns de forma mais leve, outros de forma mais pesada, mas eu sempre era a amante, eu sempre era, assim, de alguma forma rejeitada, porque eles davam preferência para o uso da substância, né? Então, por conta disso, os amigos ficavam mais interessantes do que eu, então eu tinha que brigar pelo momento em que a gente podia ficar junto, né? E sóbrio, né? Porque pra gente ficar junto era ir num bar e aí eu era a careta, a chata, porque eu não sabia me divertir, porque eu não bebia, né? Então, assim, eram programas e aí ele ficava alto, dava risada de coisas que eu não achava a menor graça e eu ficava que nem uma boba, assim, sabe? Tipo,
vai ser sempre isso, né? Tipo, então, a dependência química, né, o abuso de álcool, ele faz com que você esteja junto com uma pessoa, mas não estando, né? Porque a pessoa não está com você, ela está fechada com a substância. Então isso é uma coisa para você ficar atento, né? Se você está sendo a amante, né? Se você está sendo menos importante do que a substância. Então isso já grita para você que você está lidando com alguém que está consumindo uma substância que é psicoativa e que ela está preferindo ao invés de você. Então, como é que você vai se tratar? Bom, a gente tem o nosso grupo, né, o programa Recuperação da Dependência Afetiva. Eu estou sentada em cima aqui de uma bola de pilates, deixa eu me ajeitar. E esse programa, ele é justamente um acompanhamento, né, bem de perto, diário, né? Eu entro todo dia, eu olho todo dia o que as pessoas postam, do que elas estão sofrendo, quais são os gatilhos, que elas, né, se elas estão perto de recair, porque realmente é uma coisa assim, que a pessoa oscila muito, né? E no começo da recuperação ela está muito fragilizada, porque ela está muito mais acostumada com o comportamento a gente chama de ativa, né, que é o de exercer a compulsão, né, e no caso do dependente afetivo é a compulsão pela pessoa, pelo grude, pelo querer estar junto, pelo viver a vida do outro, pelo, né, cuidar do outro, abastecer o outro de carinho, ver se o outro daí reconhece, né? Fica essa coisa, né? E mandar mensagem, né? Na minha época, 20 anos atrás, não tinha esse tanto de meio de comunicação como hoje, né? As pessoas não ficavam mandando zap, mandando mensagem, vendo se o outro estava online ou não estava, né? Sei lá, já tinha celular, se eu não me engano. Tinha celular. No comecinho, tava no comecinho. Mas assim, a gente não sabia se o cara tava online, se o telefone tava desligado. E quando ele ia pro bar, desligava mesmo, né? Não tava nem aí. E então, assim, você vai ter esse acompanhamento, né, via um grupo secreto do Facebook, e é por isso que eu também não trago depoimentos aqui, só alguns que eu pinço lá do meu WhatsApp, né, que eu acho bem relevantes. Aí às vezes eu posto um vídeo em que eu fico com o áudio no ouvido e aí eu falo o que a pessoa falou e tal, porque essas pessoas, muitas delas, eu até fiz um vídeo sobre isso, elas têm vergonha da dependência afetiva. Gente, né? Não tem que ter vergonha, tem que tratar, né? Você vai ter vergonha de uma verruga, você vai ter vergonha de né? Não é uma coisa assim que é uma condição, né? É um quadro que é muito prejudicial. E até falam que codependência mata, né? Por quê? Porque você fica tão desatento, você fica tão vivendo a vida do outro, você se anula, né? E falando nisso, muita gente, assim, acha que se ela, né, mata por quê? Porque você se anula, né? Então a pessoa acha que a vida não tem graça sem o outro, né? Então ela vive uma vida assim, sem prazer de viver se não tiver o outro para dar carinho, para dar atenção e tal. Então essa morte também, né? É uma morte por dentro, você quebra por dentro, né? Então por que não começar a olhar para isso com a seriedade que merece, né? E você voltar a ter vida. Então eu vou deixar aqui embaixo o link para você se inscrever para o programa, porque o fim do ano está chegando e com ele as festas de fim de ano, as comemorações em família, as bebemorações e tudo mais, e as oportunidades de exercer a dependência afetiva são muito maiores do que em outras épocas do ano, né? As academias não falam, prepare seu corpo para o verão? Pois é, prepare o seu espírito para o verão, né? E para as festas de fim de ano, porque são uma época muito desafiadora. Então por isso que eu estou fazendo esse chamado assim meio
de última hora, inicialmente eu ia até fechar as inscrições, mas eu falei, não, cada pessoa que eu incluo no grupo, eu vejo a data da inclusão. E a pessoa tem 6 meses, né? O programa dura 6 meses. E você não tem nada a perder, porque se você, ao cabo de 30 dias, achar que não é para você, que não está te ajudando, você manda uma mensagem para mim, pede seu ressarcimento e sem burocracia, isso é devolvido para você. Tanto é que a plataforma nem passa para minha conta antes de 30 dias, por conta dessa garantia incondicional, né? A própria plataforma, se eu der olha, devolva esse dinheiro, tal, pronto, na hora, tá bom? Então, você não tem nada a perder, você precisa experimentar para ver, e eu vou te recomendar que você vá nos grupos presenciais sim, né? Porque você vai formar uma rede de pessoas, de amigos, né? Além do grupo de apoio online, né? O nosso é muito mais ágil, né? Mas você precisa se abastecer de afeto presencial também. Então, os grupos né, anônimos, tal, como eu falei, terapia de espelho e tudo mais, é o que você vai fazer no virtual também. Mas o presencial é muito gostoso, né? É um alento para o coração e para sua autodescoberta, né? Para o seu autoconhecimento. É muito bom. Então, se você gostou, compartilhe, dê um like. Você deve ter pessoas que sofrem disso também, manda para elas também, tá bom? Assim você vai estar ajudando muito mais gente. Então, um grande beijo e até o próximo.